Circuito dessa questão, ele sempre traz dúvida. Essa questão, no geral, né, os alunos sempre perguntam e têm dúvida. Primeiro, vocês têm que lembrar da diferença de potencial e de diferença de potencial, são coisas diferentes. Eu gravei uma aula fazendo análise do circuito a partir de potencial e diferença de potencial, que é DDP. Então, se você não lembra, não sabe, não assistiu, assista. Outra dúvida que traz é que essa parte do circuito aqui está desligada. Então, se esse resistor aqui fosse uma lâmpada, não está funcionando, porque a ponta do fio não está ligada em nada. Está desligado. Né? Vamos ler. No circuito da figura abaixo, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, entre os pontos A e B, ele quer a DDP. DDP, diferença de potencial, é basicamente o quanto de energia é consumido, quanto de tensão é consumido, de potencial, né? Então vamos lá. O ponto A, como essa parte do circuito está desligada, essa parte do circuito não está ligada em nada. Esse pedaço de fio aqui não está ligado em nada. Então esse ponto A, ele vai ter o mesmo potencial, que é diferente de diferença de potencial, de tensão. É o mesmo que esse. Então eu posso imaginar esse ponto A aqui, tem o mesmo valor de potencial. De forma muito básica, potencial representa a quantidade de energia disponível, que eu ainda não consumi. Como em todo esse trecho verde aqui, não tem consumo de energia, porque esse resistor está desligado. Essa lâmpada, se fosse uma lâmpada, não estaria funcionando. Porque esse trecho do fio não está ligado em nada. Está desligado, essa ponta A aqui está no ar, né? Então o valor de potencial, de energia disponível que vai ter aqui embaixo, nesse pontinho, é o mesmo aqui em cima. Porque nesse trecho não há consumo de energia, não há DDP, diferente de potencial que equivale ao consumo. E o ponto B que está aqui, vai ter o mesmo potencial que esse ponto, que é o mesmo potencial que esse. Pelo mesmo raciocínio. Se você for pegar entre esse ponto e esse trecho aqui, também não tem consumo de energia, não tem nada consumindo. Então, se eu calcular o potencial desse ponto do circuito equivale ao ponto A, e o potencial desse ponto aqui do circuito equivale ao ponto B. Subtrai da DDP. Então esse é o primeiro raciocínio. Segundo raciocínio, eu vou redesenhar o circuito. Redesenhando o circuito, eu tenho aqui um potencial positivo, 5 volts, aí desceu aqui, tem um resistor aqui que é o de 4 kilo ohms, outro, aí desce aqui, né? Aí vem outro resistor aqui embaixo, outro aqui, né? De 2 kilo ohms, aí vem aqui, tem outro aqui igual, de 2 kilo ohms, e aqui um potencial, como se fosse um fio terra, de 0 volts. Então, se eu calcular, eu quero a DDP entre esse ponto, que equivale ao ponto A, e esse ponto, que equivale ao ponto B. A DDP entre esses dois pontos é o mesmo que esse resistor está consumindo. Então, se eu calcular qual a tensão nesse resistor, quanto ele consome, equivale à diferença de potencial entre esses dois pontos. É isso que eu tenho que achar. E aí, outro raciocínio, esses 5 volts aqui, que isso aqui é o que dá dúvida. A primeira dúvida é o que ele está perguntando, que é a diferença de DDP para potencial. A segunda dúvida é entender
que aquela parte do circuito ali está desligado, por isso que o ponto A eu posso imaginar ele lá. E agora, a próxima dúvida é, se eu tenho 5 volts aqui, isso aqui não é DDP, isso é potencial, equivale à quantidade de joule por coulomb disponível, e 0 volt aqui embaixo, quer dizer que eu tive o consumo de 5 por todo o circuito. Ó, o circuito está aqui, ó. Então, todo esse circuito aqui consumiu 5 volts, que ele vai de 5 a 0. Então, sabendo isso, sabendo o valor das resistências, dos resistores, eu consigo a corrente. Se eu conseguir a corrente, eu tenho a DDP nesse resistor, que é o que ele pede, que equivale à diferença, né? A diferença de potencial entre os pontos A e B, que é o quanto esse resistor consome. Então vamos lá, vamos seguir esse caminho. Primeiro eu vou achar o resistor equivalente. Para achar o equivalente, eu vou analisar esses dois de baixo. Então sempre que eu tenho dois em paralelo e iguais, basta eu pegar o valor de 1 e dividir pelo número de resistores que estão em paralelos e são iguais. Então 2 kg dividido por 2. Eu vou ter 1 kΩ. Então no lugar desses dois, eu vou colocar um resistor de 1 kΩ. Então vai ficar lá o de cima de 4, que ele ainda eu não mexi, né? 4 kΩ. Aí no lugar dos dois em paralelo, eu vou colocar um resistor de 1 kΩ, né? E o circuito passa a ser esse, ó. Aí, ó, repito, eu não desenhei o outro trecho que estava aqui, porque ele está desligado, está no ar, não está ligado em nada. Então ele não consome. É mesmo quando eu tenho uma lâmpada desligada, um fio pendurado, né? Então apagou. Em série, né? Quando eu tenho em série, eu somo. Então vai ficar 4 mais um 5. 5 kΩ é a resistência equivalente do circuito. Esses 5 kΩ, que é a equivalente do circuito, consome os 5 volts, que sai de 5 e vai até 0. Então eu vou usar a primeira lei de Ohm, ó, R. U por I, eu vou ter a corrente total do circuito. Ó. O R equivalente, 5 kΩ, então 5 vezes 10 é a terceira. A tensão que todo circuito consome 5 volts, que sai de 5 e vai até 0, eu tenho a corrente. Ó. Essa corrente aqui, ó, vai ficar 10 a menos 3 ampere. O 10 a menos 3 ampere é a corrente total, né? Então vou desenhar a corrente, ó, descendo aqui, ó. Então, ó, 10 a menos 3 ampere está aqui, ó. 10 a menos 3 ampere, ó, seria aqui, ó. Vou desenhar aqui embaixo. Então eu sei que eu tenho lá, né, o 5 volts de tensão, o resistor, o primeiro resistor lá, o outro resistor aqui, o outro resistor aqui, né, ó, esse é o circuito, ó. Então eu sei que a corrente total do circuito, ó, é de 10 a menos 3 ampere. Então aqui, ó, nesse resistor, eu vou ter a corrente de 10 a menos 3 ampere. E esse resistor aqui, ó, ele tem um valor de 4 kΩ, 4.000 ohms. 4 kΩ. Eu consigo achar o quanto ele consome, né? Então, se eu pegar aqui, ó, o ponto A, como se ele estivesse aqui. Ponto B, tá aqui. Se eu quero a DDP entre eles, a DDP entre A e B é o quanto esse resistor consome de tensão. Então, vai ficar U igual a RI. Então fica U, R, 4 vezes 10 a terceira do quilo, I, 4 vezes 10 a menos 3. Eu vou ter uma tensão de
4 volts. Essa é a resposta. Como eu falei no início, é uma questão que, nossa, no geral a dúvida é muito grande. Depende de análise de queda de potencial, né? Ela, conceitualmente, ela envolve entender que aquela região eu posso considerar, por que eu posso levar o ponto A até, né? Aí é aula. Então, a letra B. Espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os vídeos, né? Tem vários outros vídeos já muito legais aí no canal para vocês. Então, um abraço, bons estudos, sempre.